Boa tarde, pessoal. Que Deus abençoe a todos nessa tarde, em nome de Jesus. Amigos mais chegados e amigos de longe anônimos. Quero trazer uma palavra do Evangelho de João, capítulo de número 11, com o tema Jesus está na casa. Havia uma família em Betânia, uma pequena aldeia naquelas regiões, do Oriente Médio. No período em que Jesus estava na terra, na sua totalidade. Jesus, ele é o Filho de Deus. Porém, a vida familiar entre irmãos Marta e Maria e Lázaro era uma família que tinha algumas características diferentes. Marta era uma mulher responsável, dedicada, organizada na sua administração. Lázaro era mais tranquilo, mais amável, né? Segundo o parecer aqui, não fala das características dele, mas a gente pode ver que era gente fina, porque havia muitos judeus na época que respeitavam aquela família, né? Maria era aquela mulher que era um pouco mais avançada, porque o texto diz que ela era uma pecadora, né? Então a palavra de Deus ela sempre respeita, né, a vida do ser humano, né? Porque a vontade de Deus é trazer para nós a alegria, a paz, ou seja, é completar aquilo que está faltando na nossa vida. Então, é importante quando Jesus está na casa. Quando Jesus foi fazer a sua visita na casa de Lázaro, Marta e Maria, essa família que ele amava de uma maneira especial, né? Jesus trouxe ensinamentos acerca da ressurreição. Na outra parte, Jesus vai lá de novo em outro tempo, né? Porque Jesus, o nosso Deus, ele ia de um lado para o outro, levantando o paralítico, curando os enfermos, né? Apresentando o reino dos céus para muitos, para que o povo da época alcançasse o caminho da vida eterna, porque a nossa vida ela é comparada a um conto ligeiro, como a sombra que aparece, desaparece. Então, Jesus veio, né, ensinar acerca do reino de Deus, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, numa dessas visitas, Jesus ele chega na casa. Quando ele chega na casa, Maria dá uma atenção, porque Jesus ele é o rei dos reis, né? Ele era um mestre dos mestres. Então Jesus ele vai lá na casa de Marta e Maria, ele traz o ensinamento acerca dos mandamentos de Deus, porque ele vem trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Jesus ele é a própria palavra. João diz que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Porém, quando Jesus estava na casa, Maria ela estava ali, né, atenta em todo o ensinamento que Jesus trazia para ela. Porém, Marta estava ali ociosa, organizando a casa, né? Deixando a casa limpa, cheirosa, para que Jesus tivesse um conforto naquela casa, né? Então, todas as duas tiveram a oportunidade de ter o próprio Deus dentro da sua casa. Só que, na verdade, nos dias de hoje, a gente não sabe quando vem o dia mau, né? Ou seja, o dia mau ele é inevitável para todos. Jesus diz que cada dia, né, tem um mal à nossa porta. A gente nunca sabe o imprevisto que vai vir pela frente. Então, há uma necessidade de Jesus estar na casa. Olha o que aconteceu. Evangelho de João, capítulo de número 11, narra uma situação em que Lázaro, um dos irmãos de Marta e Maria, né, esse irmão, o único que ela tinha, ele falece, né? Coloca ele numa caverna, mas Jesus não estava presente, que Jesus estava em missão, pregando em outro lugar. Alguém disse: Senhor, aquele que tu ama, ele morreu. Jesus disse: não, ele está dormindo. Então houve uma conversa entre eles. Jesus foi para outro lugar, né, para onde ele já estava, as pessoas já tinham apedrejado ele, mas ele
cismou de voltar para lá. Os discípulos falaram: Senhor, tu vai voltar para a Judéia? Os discípulos naquela região tentaram agora, né, apedrejar-te, né? Aí então Jesus conversou com eles e falou acerca de Lázaro, que Lázaro não estava morto, né, mas ele somente dormia. Mas na verdade, Jesus depois esclareceu dizendo que Lázaro, aquele que ele amava, teria morrido. O que eu quero trazer para você neste momento, né? O mais importante para você, meu amigo, para mim, é ter Jesus no controle, é ter Jesus na casa, para que quando houver os embates da vida, você pode estar preparado, porque Jesus, ele é o nosso escudo, ele é o nosso protetor. Então, Jesus direcionou de novo, mais uma vez, mas agora, para fazer um grande milagre, o milagre da ressurreição. Quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, havia um ar de morte, um ar de tristeza, um ar de derrota dentro daquela casa. Mas Jesus chegou na casa. Quando ele chega na casa é para mudar a história. Muitas vezes você passa por isso, muitas vezes nós passamos por os embates da vida, que muitas vezes nos pega de surpresa, né? A palavra de Deus diz assim: lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que tu venha dizer, não tenho nesse dia prazer. Então, essa palavra aconteceu, né, na vida de Marta e Maria, ao perder o seu próprio irmão. E o que eu quero trazer um ensinamento aqui: primeiro, deixa Jesus entrar na sua casa. Segundo, tenha fé nos ensinamentos de Jesus. Terceiro, creia que ele tem o poder de ressuscitar. Se não ressuscitar agora, ele pode ressuscitar na frente, né? Porque Jesus foi lá e quando Marta e Maria chegou, né, através da informação, chegou para Marta e Maria, ela encontrou com Jesus ao caminho, que Jesus estava indo para lá, na meada do caminho. Jesus encontrou Marta e Maria, uma foi, depois outra foi, e disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então Jesus falou: onde o puseste, Marta e Maria? Elas disseram: vamos lá. Quando chegou lá, Jesus orou a Deus e bradou, dizendo: Lázaro, Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, Lázaro ressuscitou, né? Então Marta e Maria ficou alegre. Jesus disse: eu disse para vocês. Essa é a versão, né, que nós podemos aqui analisar. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, Marta e Maria, ainda que esteja morto, viverá. Então, querido, tenha fé nesse Cristo, deixa Cristo entrar na sua casa. Terceiro, tenha fé nesse Cristo. Quarto, guarde a palavra de Deus no seu coração. Deixa Jesus entrar na casa, porque é melhor, né, um bocado seco com paz do que uma casa cheia de vítima e contenda. Quantas casas estão sofrendo? Quantas casas não deixaram Jesus entrar? Mas hoje eu quero dizer: Jesus, ele vai entrar na sua casa e vai mudar a tua história, porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, receba a graça de Deus para a sua vida. Levante a sua cabeça, entrega a tua vida para Cristo, porque Ele é o Deus de vitória e o Senhor pelejará por vós. Que Deus abençoe nesse dia. Tenha um dia abençoado, cheio de prosperidade, direção de Deus para a sua vida, e deixa Jesus entrar na casa. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.